Caríssimos e caríssimas, eu sou o Daniel Nonato. Hoje eu começo com A Cura, Lu Santo e Vitor Clay. Existirá em todo ponto tremular a velha bandeira da vida. Acenderá todo o farol, iluminar uma ponta de esperança. E se virá, será quando menos se esperar, da onde ninguém imagina. Caríssimos e caríssimas, ainda vivendo o tarifaço aí do Donald Trump. A gente vê, ainda estamos discutindo essa parte, onde eu falei sobre isso, deputados, né, preocupados em aprovar uma tal da anistia no dia 8 de janeiro, preocupados em libertar o Jair Mentira Bolsonaro. Eu repito, novamente você tem aí eles dizendo que o Donald Trump está punindo o Brasil devido ao comportamento de Alexandre de Moraes. Então por que será, vou repetir, eu falei isso ontem, repito hoje, por que será, e você não me responde, por que será que ele está taxando a Índia, a China, a Rússia, a União Europeia? Senhores, ele apenas quer o apoio. A exemplo, lá em 1940, 42, quando nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, a França foi invadida pelas forças nazistas e o apoio a uma parte da França, né? A invasão causou o que causou. A França devastada e a França tomada. Se nós brasileiros, não nos posicionarmos, não tomarmos uma posição, não tivermos uma posição assim bem radical em defender a nossa soberania, automaticamente nós iremos sofrer as consequências dessa omissão covarde, cruel, que esse camarada está fazendo com o mundo. Nós devíamos nos unir em torno de uma personalidade, de um encontro, deveríamos nos reunir, nos unir dentro daquilo que pede o nacionalismo brasileiro. Não interessa se você votou no A, no B, no C, no D. O interessa é que nós estamos sendo vilipendiados e violados em nosso direito e nós estamos sofrendo isso com o apoio de brasileiros iguais a gente. E sem mencionar que uma deputada que vai para dentro da Câmara com uma filha de colo de 4 meses, devia estar de licença maternidade, devia estar de licença, ela vai para lá para se expor a criança. Criando-se um subterfúgio de dizer Deus, pátria e família, expondo a família dela. E o pessoal ainda vai dizer, ela está certa. E você vai ver pessoas dizendo que isso tudo que eles fizeram está correto. Você não vê uma brigaria para poder justificar o que eles fizeram. Nós temos um processo judicial acontecendo com direitos. Denuncia uma ditadura que não existe. Ninguém foi preso no meio da noite, levado para o meio do mato, jogado numa vala comum e assassinado. E sem mencionar que você vê claramente que todos os direitos constitucionais dos presos estão sendo mantidos. Você não vê isso. Ah, mas o habeas corpus não foi dado. Senhores, peça, pelo menos pode pedir, ponto. E se não vai dar é porque não pode dar. Mas a gente fica indignado, fica bolado, como diz o povo, né? E a gente sabe que existe da parte deles a necessidade de aparecer também, né? Porque todos eles estavam com o celular filmando, colocam os paradrapos na boca, aí quando vai fazer, pega o celular, tira os paradrapos, xinga o Alexandre de Moraes, xinga o Lula, xinga não sei mais o quem, aí bota os paradrapos de novo. Podia deixar parar permanentemente até o final do mandato. Certamente nós teremos menos besteira sendo falada por esses cidadãos que se dizem patriotas, mas patriotas que defendem os Estados Unidos. E vamos nós, para o evangelho do dia, antes que alguém me processe aqui por ter chamado os caras de idiota. Mas eu não vou tirar a minha palavra por causa disso não. Com todo respeito a vocês que não tem nada a ver com isso. Pedra sobre pedra. Bem, o evangelho de hoje, o evangelho é Mateus capítulo 16,
versículos 24 ao 28. Estamos vivendo a sexta-feira da 18ª semana no tempo comum. Lembrando-nos que nem slogan, nem metáfora, a cruz é critério. A palavra que fere a superfície para alcançar o coração. Jesus não nos chama para um caminho fácil, mas para uma travessia de amor sem garantias. Pedro reconheceu ontem, no evangelho de ontem, que Jesus, Mateus 16, 13 ao 23, nós lemos ontem, Pedro reconhece Jesus, mas tropeça quando vê ele escolher a cruz. Em vez do trono, nós também queremos um Cristo que evite a dor, que nos resolva a vida. Mas ele, Jesus, revela como aquele que caminha conosco por dentro da dor e não como um solucionador mágico, com toque de Midas, ou com, como diz o outro, com todas as respostas prontas para as suas dores. Jesus, ele está dentro e ele convive com a gente nas crucificações, nas dores e nos sofrimentos do dia de hoje. Bom, na contramão desse messianismo do poder, Jesus desce e nos apresenta o profeta Isaías como servo sofredor. Isaías 53. Ele, Jesus de Nazaré, escolhe a fidelidade ao amor até o fim. Ele não vence com a espada, mas com a entrega. A cruz não é castigo, é compromisso, não é romantização do sofrimento. É resistência quando tudo parece ser desumanizado. A gente lembra ainda que, como diz Padre Zezinho, eu já repeti várias vezes isso, a cruz é como uma asa de avião que nos leva para cima se nós estivermos usando o motor certo e o combustível certo. O motor certo é a nossa oração e o combustível certo é a nossa prática do culto comunitário. A cruz, para muitos, que é sinal de vergonha, como diz Paulo Apóstolo, a cruz para Santo Agostinho é o leito aonde Cristo ele desposou a humanidade. Hoje, como ontem, há quem deseja um Cristo gerencial, funcional, estrategista, um Jesus que legitime as armas dos impérios, as igrejas cultuosas, as catedrais, às vezes, cheias de gente, mas vazias de fé, ou cheias de gente trabalhando em ideologia. Jesus também desmascara os bispos e padres e diáconos, ministros ordenados, pastores, que estão a exemplo de muitos como CEOs, como gerentes financeiros de uma instituição, de um prédio, de um grupo. A cruz só faz sentido com a expressão sincera do amor de Deus. Fora disso, vira cena, vira teatro ou opressão. Ou seja, você que vai na missa, você que vai no culto, que às vezes precisa de um que a mais nessa liturgia, essa missa ela não pode ser, esse culto não pode ser um teatro. Ah, o pregador é muito bom. A liturgia de hoje, dessa sexta-feira, 18ª semana do tempo comum, também vamos lê-la novamente lá no 22º domingo do tempo comum do ano A. E também iremos ler lá na quaresma. E a pergunta que nós temos que fazer hoje e responder em nosso coração, que tipo de Cristo nós queremos em nossa história? E que tipo de discípulo nós estamos sendo? O discípulo que só quer o lucro, só quer a resposta para as coisas que tem? Ou o discípulo que busca imitar o mestre entregando a própria vida? A resposta não está nos meus lábios e nos seus lábios, está na sua vivência cotidiana deste evangelho. Porque a fé sem cruz vira performance, a cruz sem amor vira opressão, mas a cruz com ternura é o lugar onde Deus nos espera para nos resgatar. Eu vou parando por aqui, peço a você que deixe seu like, seu comentário e nos ajude a continuar produzindo para que possamos nos desanimar. Gripado ainda, a voz também é diferente, mas que Deus nos abençoe e nos ajude. Eu sou Daniel Nonato. Pedra sobre pedra. Enquanto isso não nos custa insistir na questão de desejo, não deixar se extinguir, desafiando de vez a noção na qual se crê que o inferno é aqui. Existirá e toda raça então experimentará. Para